No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito penal, crimes contra a vida, peculiaridades no crime de homicídio, infanticídio, aborto e muito mais. As aulas são com o professor Anderson Costa. Fala, meu povo! Voltando então para a gente dar sequência nos crimes dolosos contra a vida. Falamos no último bloco do crime do artigo 122. Batemos um papo ali sobre o crime de induzir, instigar e auxiliar ao suicídio. Agora, para finalizar, a gente vai bater um papo sobre infanticídio, crime previsto no artigo 123 do Código Penal e sobre o aborto com as suas formas variadas, 124, 125 e 26, e a forma qualificada trazida no 127 e as causas que excluem o crime trazida ali no artigo 128. Pessoal, quando a gente fala do infanticídio, o 123, ele traz como elementares normativas do tipo o fato de a mãe matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Observe que esse crime, diferente de tudo que a gente viu até agora, é um crime próprio. Há doutrinadores que o chamam de crime bipróprio, não sendo um crime de mão própria. Por que o infanticídio é chamado de crime próprio, também chamado de crime bipróprio? Porque para ser sujeito ativo tem que ser a mãe, influenciada pelo estado puerperal, que mata o próprio filho durante ou logo após o parto. E o sujeito passivo tem que ser o próprio filho, que vai ser a vítima daquela mãe, que na verdade vai praticar um crime de homicídio. Mas, por conta das elementares do estado puerperal e de ser durante ou logo após o parto, cria-se uma figura privilegiada do crime de homicídio, que é o infanticídio, que a pena é muito mais branda. O homicídio, enquanto o simples, a pena é reclusão de 6 a 20 anos, o qualificado é 12 a 30. Já o infanticídio é detenção de 2 a 6 anos. Observe que a mãe que pratica infanticídio, ela não pode sequer ir para regime fechado, porque a detenção não permite. Na detenção, o preso fica em regime semiaberto ou aberto. Então, nem estabelecimento prisional penitenciária, no caso, o agente pode ser levado. Ok? Então, é uma pena branda em decorrência da conduta, considerando o estado psicológico da mulher quando age praticando esse crime. Não se pode falar que é um crime de mão própria. Os crimes de mão própria são aqueles que não admitem coautoria. E o infanticídio, apesar de ser um crime próprio, entende a doutrina majoritária que ele admite a coautoria. Por quê? Quando a gente fala do artigo 30 do Código Penal, ele diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias de caráter subjetivo, salvo quando elementares do crime. O que isso quer dizer? Ser mãe, estar influenciada pelo estado puerperal e matar o próprio filho durante ou logo após o parto, constituem aí elementares do crime. São circunstâncias de caráter subjetivo, mas também são circunstâncias elementares do crime. Elas estão dentro do próprio tipo penal. O que isso quer dizer? Um terceiro que, sabendo que essa mãe vai matar a criança e que ela está influenciada pelo estado puerperal, auxilia essa mãe a chegar ao seu intento, ele avoca para si a intenção do infanticídio. Então, o terceiro que sabe que a mãe influenciada pelo estado puerperal, agindo com ânimos necandi, vai matar o próprio filho durante ou logo após o parto, se ele presta qualquer auxílio a essa mãe, ele responde como coautor ou partícipe no crime de infanticídio, situação que os crimes de mão própria não admitem. O crime de mão própria a gente vai ver, por exemplo, o 124. Ele não admite a figura da coautoria. E a gente vai explicar logo em seguida o porquê. Beleza, pessoal? Então, quando falamos do infanticídio, nós temos essas elementares. O infanticídio, assim como todo crime doloso contra a vida, ele é um crime não transeunte. Ele precisa de laudo pericial. Para atestar a morte do bebê em decorrência dos atos praticados pela mãe. E 2, atestar a influência do estado puerperal. Não tem na lei o prazo em que o estado puerperal perdura para poder avocar o infanticídio. Essa é uma questão que vai ser aferida pelo laudo pericial. Varia de acordo com o organismo de cada mulher, né? Então, existem mulheres que sequer entram no período da depressão pós-parto.
O puerpério é um estado de toda mulher grávida, mas nem todas elas ficam influenciadas pelo estado puerperal ao ponto de desenvolverem a depressão pós-parto e terem aí a possibilidade de matar seus próprios filhos, ok? Então, muita gente fala, o estado puerperal ele retira a capacidade da mulher de entender o caráter ilícito do fato. Não, gente, ele não retira, tá? Se chegar a retirar, essa mulher não responde por infanticídio. Mas a depressão pós-parto, assim como a depressão comum, ela não retira a capacidade da pessoa entender o caráter ilícito de suas condutas. Contudo, a pessoa fica mais vulnerável a praticá-las, né? O depressivo pode tirar sua vida com maior facilidade, assim como a mulher influenciada pelo estado puerperal pode chegar a matar o seu bebê caso não fique afastada dele. Então, ela tendo noção e ela tendo controle das suas ações, ela responde sim pelo crime de infanticídio. Contudo, como dito no início, a pena, se comparada com o crime de homicídio, é bem branda. É detenção de 2 a 6 anos e, nesse sentido, ela geralmente fica em regime aberto, porque, pegando a pena mínima, ela tem direito ainda a um benefício chamado de suspensão condicional da pena, o sursis, previsto lá no artigo 77 do Código Penal, ok? Então, em vez de cumprir a pena fica suspensa e ela vai cumprir alguns requisitos. Contudo, diferente da transação e da suspensão condicional do processo, o sursis da pena, o sursis penal, ele leva o nome do réu para o nome dos culpados, ele perde o status de primário, né? Futuramente ele pode ter maus antecedentes porque ele é um benefício penal e não despenalizador, ok? Então aqui nós temos uma natureza diferente do benefício que pode ser concedido para essa infanticida. Beleza, pessoal? Então, é importante lembrar que o infanticídio, apesar de ser um crime próprio no que tange ao sujeito ativo, ele admite coautoria e participação. Um terceiro, seja ele homem ou mulher, tem ou não relação com a mãe, pode avocar para si o ânimos de responder por infanticídio, desde que ele age em coautoria ou participação e desde que ele conheça e saiba todos os elementos do crime, tá? Então, ele tem que ter a ciência de que essa mulher está influenciada pelo estado puerperal e ele tem que ter ciência do animus necandi, de que a mãe objetiva matar o filho durante ou após o parto, logo após o parto. Aqui, o objeto jurídico é a vida humana extrauterina. Se a mulher pratica a morte do feto dentro do ventre, isso não pode ser considerado infanticídio, isso vai ser aborto. O infanticídio exige que o feto tenha sido já colocado para fora do organismo da mulher. Então, somente durante o parto ou logo após o parto é que eu tenho a possibilidade do infanticídio. E lembrando que a prova pericial é salutar. Por quê? Porque tem que se saber se aquele bebê nasceu com vida e se ele era, assim, possível de ser vítima de um infanticídio. Se por acaso, quando da saída do ventre dessa mulher, esse bebê nasce sem vida e ela o pega e o atira no chão, ou esgana a criança, ou pratica qualquer ato para ceifar a vida daquele bebê, só que o bebê nasceu sem vida, não há que se falar infanticídio. Nós temos aí uma hipótese de crime impossível por impropriedade do objeto. Lembrando que o bem jurídico protegido nesse crime é a vida humana extrauterina. Se não há vida naquele bebê, não há que se falar infanticídio. Essa mãe terá aplicado o instituto do artigo 17, que é o crime impossível, e a sua conduta vai ser encarada como atípica à luz do direito penal. Então, ela não será responsabilizada criminalmente. Lembrando que não basta ter o dolo e a vontade. O objeto jurídico tem que ter a possibilidade de ser violado, tá? Então, o meio para violar o objeto tem que ser eficaz ou o próprio objeto tem que ser possível de ser violado. Senão, nós esbarramos no artigo 17, que traz a figura do crime impossível. Há de se considerar ainda que essa mãe, tentando matar a criança, desiste voluntariamente. Pode-se aplicar o Instituto da Desistência Voluntária ao infanticídio? Perfeitamente. Ela responde só pelos atos já praticados. Então, se ela chegou a ferir a criança, ela responde pela lesão corporal, mas não por tentativa de infanticídio. A tentativa de infanticídio somente irá ocorrer se, objetivando matar o bebê, por circunstâncias alheias à vontade dessa mãe, ela não chega ao resultado lesivo. Ou seja, quero, mas não consigo, mas não posso. Nesse sentido, tentativa.
também chamada de crime falho. Agora, posso, mas não quero. Ela desiste durante os atos executórios. Eu tenho aí a desistência voluntária. O artigo 15, que traz esse instituto, lembrem-se, ponte de ouro, afasta a tentativa de infanticídio e ela responde só pelos atos já praticados. E o arrependimento eficaz é possível? Também. Observe que essa mãe praticou atos voltados para matar o feto, né? O feto não, desculpa, o bebê, porque se for feto é aborto, tem que ter nascido com vida, e houve uma parada cardíaca na criança. E ela mesma faz a massagem cardíaca desesperadamente e consegue trazer a vida do filho de volta. Ou nós temos aí a possibilidade de que ela chame um médico, grite por socorro, faça uma massagem cardíaca, respiração e a criança seja ressuscitada. Observe que nesse caso houve arrependimento eficaz. Se ela não gritasse, se ela não pedisse ajuda, se não houvesse ação salvadora, o bebê morreria. Então, nesse caso, o arrependimento eficaz é possível também no crime de infanticídio. Lembrem-se, pessoal, ela entrou nos atos executórios, desistiu, desistência voluntária, afasta-se a tentativa. Ela terminou os atos executórios, mas evitou o resultado como ação salvadora, arrependimento eficaz. Afasta-se a tentativa, ela responde também só pelos atos já praticados. Tanto no infanticídio, na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, a tentativa é afastada. Agora, arrependimento posterior não se aplica a crime com violência ou grave ameaça. Então, não há que se falar em arrependimento posterior no crime de infanticídio. Joia? Então, o infanticídio é um crime próprio quanto ao sujeito ativo, próprio quanto ao sujeito passivo. É um crime de forma livre, existem N formas da mãe matar o bebê, não existe uma forma prescrita em lei. Além disso, é um crime em regra comissivo, ela tem que agir para chegar ao resultado naturalístico morte. Além disso, ele é um crime instantâneo que se consuma com a morte do bebê, né? Os efeitos são permanentes, mas o resultado morte é instantâneo, não tem como prolongar esse resultado no tempo. Além disso, é um crime não transeunte. Eu tenho que ter laudo pericial para atestar a existência do infanticídio, porque eu preciso saber, primeiro, se o bebê nasceu com vida e foi assassinado, e além disso, eu preciso saber se a mulher agiu amparada, influenciada pelo estado puerperal. Visto que, não havendo estado puerperal, o crime é de homicídio, tá? Então, a mãe que mata o filho, ela responde por homicídio. Somente a mãe que mata, influenciada pelo estado puerperal durante ou logo após o parto, é que vai responder por infanticídio. Por isso que o laudo pericial aqui é imprescindível para atestar a existência desse crime. Outra questão muito importante sobre o infanticídio, a aberratio ictus, ou seja, o erro na execução. Lá no artigo 73 do Código Penal, nós temos a determinação de que aquele que por erro na execução, comete crime contra outra pessoa, diversa da que pretendia acertar, mas acaba acertando, responde como se contra a pessoa a quem queria acertar, acertasse. O que isso quer dizer? Quando eu falo da aberratio ictus, eu estou dizendo que, almejando matar o filho, influenciada pelo estado puerperal, mas por erro ela mata um filho de outra pessoa, ela responde como se tivesse matado o seu. Então, o erro sobre a pessoa, previsto no artigo 20, parágrafo 3º, permite que uma mulher que mate um bebê errado por engano, ainda assim responda por infanticídio. O objetivo dela era matar o próprio filho. Por erro na execução, ela foi à noite no berçário, estava escuro, ela pegou o bebê errado e matou, acreditando que era o dela. Qual a imputação penal a ser feita em relação a essa mãe? Infanticídio. Tá? Então, o erro sobre a pessoa e a aberratio ictus, elas não isentam de pena e nem excluem a responsabilidade penal, mas elas transferem a responsabilidade penal como se tivesse o crime praticado contra a pessoa a quem se queria praticar. Joia? Isso pode ajudar, como no caso do infanticídio, como pode prejudicar, como no caso do homicídio. Suponha que um rapaz mate a sua tia, que é irmã gêmea de sua mãe, acreditando que é a sua mãe. Por quê? Sua mãe é muito rica, ele é filho único, quer ficar com a herança. Sua tia, apesar de ser irmã gêmea da sua mãe, é uma pobre lascada. Nesse caso, observem o quê? Ele matou a tia acreditando que era mãe. Matar a mãe constitui uma agravante, prevista lá no artigo 61 do Código Penal.
além de trazer a questão, claro, do motivo torpe, porque ele matou com o objetivo de ficar com a herança. Sem falar no feminicídio, que é matar a mãe, que envolve aí uma situação de violência doméstica e familiar. Então, observem que nessa perspectiva, ainda que não seja a sua mãe a vítima real, ele responde pela motivação como se fosse, ele não vai receber herança nenhuma, porque a mãe está viva. Então, a herança não é transmitida a ele. E ainda assim, ele vai responder pela agravante como se tivesse matado a mãe. Por quê? Porque houve um erro na execução e esse erro na execução se reporta ao erro sobre a pessoa. Então, todas as características da vítima que ele queria acertar serão levadas em consideração na hora da imputação penal. Então, a mãe que mata erroneamente o filho de outra pessoa, acreditando que é o dela, pode sim responder pelo crime de infanticídio, fazendo aí uma ligação entre o artigo 73 do Código Penal, que traz o instituto do erro na execução, e o artigo 20, parágrafo 3º também do Código Penal, que traz o instituto do erro sobre a pessoa. Joia? Então, meu povo, nesse sentido, o infanticídio tem como objeto jurídico a vida humana extrauterina. Exige que a vítima seja pessoa nascida de mulher com vida, e a prova da vida para o direito se faz com a respiração. Contudo, o direito não protege só a vida humana extrauterina, ele protege também a intrauterina, e nós temos então o crime de aborto. O crime de aborto ele tem algumas subdivisões. O primeiro tipo de aborto que nós temos é o previsto no artigo 124, que diz praticar aborto em si mesma, no caso a gestante, ou consentir para que outro lhe provoque. Nesse sentido, eu tenho um crime de mão própria. O que isso quer dizer? Só responde como autora desse crime a gestante. Esse crime não admite coautoria. Um terceiro que, juntamente com a gestante, pratica o crime de aborto nela, vai cair no 126. Ele não responde como coautor no 124, porque o 124 é só para gestante, tá? Então, esse crime, a primeira peculiaridade dele é que ele é chamado de crime de mão própria, exatamente porque não admite coautoria. Um terceiro que emprega meios para auxiliar a gestante a chegar ao resultado lesivo, não responde como coautor no 124, responde como autor no 126, que é praticar aborto na gestante com o seu consentimento. Joia? Quando eu falo do 124, eu tenho uma pena de 1 a 3 anos. Observe que, apesar de ser um crime de competência do tribunal do júri, a pena mínima é 1 ano, então admite a suspensão condicional do processo. Sendo primária e não respondendo por outro crime e não tendo esse benefício nos últimos 5 anos, a gestante ela pode ser agraciada com benefício lá do artigo 89 da Lei 9.099. Esse crime, como dito, é de competência do tribunal do júri e ele é doloso. Não há previsão da modalidade culposa. Então, a mulher grávida, ela fez estripulias, ela praticou atividades que colocaram a gravidez dela em risco, mas ela fez aquilo porque ela sempre achou que era livre, gravidez não é doença, então eu vou praticar sim atividades de alto impacto, eu vou beber, eu vou fumar. Culposamente, ela pode estar prejudicando a vida do feto. E ainda que o feto venha a morrer em decorrência dessas condutas praticadas por ela, sem que ela queira, observe, ela quer ser mãe, mas ela está levando uma gravidez de forma imprudente. Nesse caso, havendo a morte do feto, ela não será responsabilizada. Nós temos aí a forma culposa. E esse crime exige o dolo da gestante para a morte do feto, ok? Então, esse crime é um crime de mão própria, exige que seja a gestante praticando aborto em si mesma ou a gestante consentindo para que um terceiro provoque esse aborto nela mesma. Esse crime é comissivo, exigindo, em regra, uma ação para que ele seja praticado, no caso o aborto, certo? Ou a sua decisão de consentir para que um terceiro lhe provoque. Ele é de forma livre, existem várias formas para que essa gestante pratique aborto em si mesma. Não há uma forma determinada em lei. Quando nós temos crimes que a forma é determinada em lei, nós temos aí um crime de forma vinculada. Um exemplo é o artigo 130 do Código Penal, que é o perigo de contágio de moléstia venérea. Esse crime só se pratica através da conduta sexual.
só se pratica através do ato sexual. Então, a doença venérea, ela só pode expor alguém à contaminação por conta do sexo. Nessa perspectiva, é a única forma de praticá-la. Então, é um crime de forma vinculada. Agora, como uma gestante pode abortar a si mesma? De várias formas. Não existe uma forma única determinada em lei. Então, nessa perspectiva, é um crime de forma livre. E, além disso, nós temos aqui um crime não transeunte. Tem que ter laudo pericial para atestar a morte do feto pela ação da gestante. Suponha que a gestante procura abortar, só que ela descobre depois que ela ingere a medicação abortiva que ela não estava grávida, que ela tinha um cisto, ou que o feto já estava morto, ou que o feto era anencéfalo, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Nessa perspectiva, observe que eu também não tenho a possibilidade do crime, porque o objeto jurídico vida humana intrauterina não existe. Ou o feto já estava morto, ou sequer tem feto. Nós temos aí a pseudociese, que é a gravidez psicológica. A mulher acha que está grávida, desenvolve todos os sintomas da gravidez e ela pratica uma conduta para perder o bebê. Nesse sentido, é crime impossível, porque se não tem bebê, não há objeto jurídico a ser violado. Joia, meu povo? Então, 125, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Aqui eu tenho um duplo sujeito passivo, o feto e a gestante, tá? Aqui, a gestante também é sujeito passivo do crime, visto que ela não quer interromper a gravidez. Neste caso, o agressor que age contra a gestante para que ela perca o bebê vai responder por tentativa de aborto se o bebê nascer com vida ou a gestante não perdê-lo, tá? Então, nós temos aqui um ato que, ao ferir a gestante, vai causar uma lesão corporal, que pode ser grave por aceleração do parto, nos termos do artigo 129, lá no parágrafo 1º, inciso 4, ou pode ser gravíssima se resultar o aborto, 129, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Então, observem que aqui, além do feto, eu tenho a gestante como sujeito passivo. Então, para que esse crime ocorra, primeiro, o agente tem que ter consciência de que a vítima está grávida. Se o agente ataca uma mulher sem saber que ela está grávida, ele não responde pela tentativa de aborto ou pelo resultado. Por quê? Se ele não sabe e não assumir o risco, não existe a modalidade culposa desse crime. Ele foi com o objetivo de bater numa mulher que ele não tinha nem ideia que estava grávida. Então, não se pode atribuir a ele a responsabilidade pelo crime de aborto. Agora, ela está grávida ou ele não tem certeza, mas acredita que está. Então, eu tenho aí o dolo direto e o dolo eventual. Ao agir contra a gestante, ele está praticando contra ela ou uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio, a depender de sua conduta. E contra o feto, tentativa de aborto ou aborto consumado, a depender do resultado lesivo que for gerado. Beleza? E é importante lembrar, pessoal, que teve um caso muito inusitado, julgado pelo STJ, em que um rapaz descobriu que a esposa havia o traído e que a gravidez dela de 8 meses não era dele, era do amante. E o que ele fez? Ele deu vários socos e empurrou essa mulher da escada com o objetivo de que ela perdesse o bebê. E aí o Ministério Público denunciou por tentativa de homicídio quanto à mulher, certo? E por tentativa de aborto em relação ao feto, porque entendeu que o fato dele ter agredido e jogado a mulher da escada geraria ali a morte do feto. Só que o bebê nasceu, só que ele nasceu com vida e foi para a UTI. E aí o Ministério Público ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio contra a gestante, visto que ele entendeu que ao empurrar a mulher da escada, o homem queria matá-la, e tentativa de aborto em relação ao feto. Ocorre que, 3 meses após o oferecimento da denúncia, o bebê morreu. E esse bebê morreu em decorrência dos socos que ele sofreu e da queda da escada provocada por esse homem. E o Ministério Público, no curso da ação penal, oferecia um instituto chamado mutatio libelli. A mutatio libelli prevista no artigo 384 do CPP é quando no curso da ação ocorre um fato novo. E aí o Ministério Público tem que aditar a denúncia. E ele aditou a denúncia para afastar a tentativa de aborto e transformar aquele crime num homicídio consumado. Observe que quando os socos foram dados, o bebê estava no ventre. Nós tínhamos ali como objeto jurídico a vida humana intrauterina. O bebê nasceu. Em decorrência das pancadas, ele morreu. Se ele nasceu, respirou,
adquiriu personalidade jurídica, ele viveu no mundo exterior. E ele morreu em seguida em decorrência das agressões perpetradas por aquele homem. Então, nesse sentido, ele passou a responder por uma tentativa de homicídio quanto à mãe e o homicídio consumado quanto ao bebê, tá? Então, num crime de lesão corporal de natureza grave, por exemplo, em que o agente quer agredir a gestante, mas não matá-la, e o bebê nasce com vida, ele vai responder por lesão corporal de natureza grave por aceleração do parto, certo? Quanto à gestante, e tentativa de aborto quanto ao feto. Se o bebê morre depois de nascer com vida, o que era tentativa de aborto vai se transformar em homicídio consumado. Joia? E há de se consignar que o 325 traz um crime cuja pena é gravíssima. É reclusão de 3 a 10 anos. Então, observe que aqui o agente não tem direito a absolutamente nenhum benefício, como, por exemplo, suspensão condicional do processo. Jamais. Para ter direito, a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Transação penal. Hipótese alguma. Para ter direito a esse benefício, o crime tem que ser de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima não pode ultrapassar 2 anos. Conversão da pena em restritiva de direito. Também não. Para esse crime, para esse benefício ser aplicado, o tipo penal não pode ter violência ou grave ameaça. Esse é um tipo que, além da violência contra o feto, tem a violência contra a gestante. E suspensão condicional da pena, do artigo 77 do Código Penal. Também não, porque nesse caso a condenação tem que ser até 2 anos. E a pena mínima desse crime já começa em 3, quando eu estou falando da questão relacionada ao feto. Ok? E esse crime, pessoal, como os demais que estamos estudando, é de competência do tribunal do júri. Ele também é um crime não transeunte. Tem que ter o laudo pericial para quê? Para poder atestar se o feto estava vivo no momento em que as ações foram praticadas para gerar o aborto. Não se pune o aborto se o agente não tem conhecimento da gravidez. A gravidez tem que entrar na sua esfera de conhecimento e ele tem que ter o dolo, que é a vontade de praticar aquele resultado ou assumir o risco da sua conduta quando ela é voltada e pode praticar aquele resultado. Ok? Além disso, é um crime de forma livre. Existem várias formas do agressor praticar o aborto na gestante sem o seu consentimento. Seja com soco, com chute, empurrando a vítima da escada, atropelando a vítima, ministrando medicações para que ela perca o bebê, ou seja, existem diversas modalidades de condutas que podem gerar esse resultado lesivo. Então, o artigo 125 também é um crime de forma livre, em regra comissivo. Ele exige uma atuação, uma ação do sujeito ativo para chegar ao resultado lesivo. Ok, pessoal? E quanto à última modalidade, nós temos o 126, que é o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Nesse crime, a gestante não é sujeito passivo, pois ela consente com a prática do delito. Muito pelo contrário, ela é sujeito ativo do crime nos termos do artigo 124. Então, quando a gestante consente para que um terceiro pratique nela o aborto, ela passa a responder como autora do crime nos termos do artigo 124. E o terceiro passa a responder como autor do crime nos termos do artigo 126. Este crime, para ser praticado, ele determina que a gestante, de forma livre e consciente, consinta com que o terceiro pratique nela o aborto e a pena é reclusão de 1 a 4 anos. Observe que, nesse sentido, admite-se a suspensão condicional do processo, considerando aí que a pena mínima é igual a 1 ano. E nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, esse é o requisito objetivo, que a pena seja igual ou inferior a 1 ano. Ok, pessoal? Há de se consignar que qualquer pessoa pode, enquanto sujeito ativo, praticar esse crime. Então, quanto ao sujeito ativo, ele é um crime comum, né? O sujeito passivo é o feto, a gestante não. A gestante é sujeito passivo só no 125, juntamente com o feto. Eu tenho um duplo sujeito passivo quando eu falo do 125. No 124 e no 126, só e exclusivamente só o feto é sujeito passivo do crime. Ok?
Então, esse crime, assim como os demais, ele é de forma livre, ele é não transeunte, eu preciso da prova pericial para testar a vida do feto, para saber se o feto realmente foi morto ou ele já estava morto, se há feto ou se não há, para poder imputar a conduta penal ao agressor, ao indivíduo que está praticando a conduta. Ok? O parágrafo único do artigo 126, ele traz uma informação preciosíssima. Ele traz a figura de um crime remetido. Ele diz o seguinte: se o consentimento é obtido mediante violência, grave ameaça, fraude, ou se a gestante não é maior de 14 anos, nós temos as penas do 125. O que isso quer dizer, pessoal? Observe que o cara é de extrema periculosidade e ele engravida uma moça. E ele começa a entrar em contato com essa mulher dizendo o seguinte: olha, eu já fui para a cadeia várias vezes, não me custa ir de novo, mas uma coisa eu te digo, tira esse menino. E ele inferniza tanto a vida da gestante que ela, desesperada e com medo dele, acaba consentindo com o aborto. Nesse caso, ele não vai responder pelo 126. Ele vai cair nas penas do 125. O aborto que vai recair sobre ele é como se fosse sem o consentimento dela. Ah, mas ele foi para a clínica com ela, ele levou e os dois desejaram. Mas observe que o consentimento dela foi obtido mediante grave ameaça. Assim como uma fraude. A grávida foi iludida, ela foi enganada pelo autor. O autor mentiu, ele empregou um ardil para enganá-la e convencê-la a tirar o bebê. A mulher foi fazer um exame, por exemplo, e ele, enquanto médico, ele fez o exame ultrassom na grávida e falou: o seu bebê está morto, você tem que fazer a curetagem. Ou, olha, o seu bebê é anencéfalo, se eu fosse você, eu tiraria para não sofrer durante a gestação, porque você vai se apegar a um ser que quando você tirá-lo de dentro de si vai ser para enterrá-lo. E essa mulher desesperada, acreditando nele, acaba fazendo o aborto, mas é tudo mentira, porque o feto estava bem saudável. Não tinha nenhum feto morto e nem anencéfalo ali dentro. Então, observe que esse consentimento ele foi obtido mediante fraude. A vítima foi enganada, a vítima foi vítima de um ardil para praticar aquela conduta. Então, nesse caso, a conduta do agente se amolda ao parágrafo único do artigo 126. E observem que se a gestante não é maior de 14 anos, ou seja, se ela é menor de 14 anos, aplica a regrinha que a gente conversou. Ela não tem consentimento válido para o direito penal. Então, se é uma menina de 13 anos, ela engravidou e ela quer tirar o bebê porque ela não está preparada para ser mãe, ela não quer ser mãe e ela decidiu que ela não vai ser mãe. E aí ela conversa com o namorado e o namorado consente junto com ela para tirar o bebê. Observe que ele vai responder nos termos do parágrafo único. As penas dele não vão ser de reclusão de 1 a 4 anos, e sim reclusão de 3 a 10 anos, porque o consentimento dela para o direito penal não serve para nada, é inútil, considerando essa circunstância, ok? Então, ela está agraciada pelo que a gente chama de inocência concili. O consentimento dela não tem validade para o direito penal para poder decidir sobre a retirada daquela criança, sobre a morte daquela criança, ok? Então, nós temos essas peculiaridades quando a gente fala do crime previsto no 124, que é de mão própria, o 125, que é um crime comum quanto ao sujeito ativo. Ele, em regra, é unissubjetivo. Um único agressor consegue atacar uma gestante para ela perder o bebê, mas ele é de concurso eventual. O que isso quer dizer? Pode ser que um terceiro se junte àquele agressor para atacar a gestante. Eles vão responder em concurso de agentes, tá? Mas ele não é um crime que exige mais de um sujeito ativo, basta um. Contudo, eventualmente pode ser que tenha mais de um sujeito ativo. E a mesma coisa acontece no crime previsto do artigo 124. Pode ser que somente um indivíduo converse com a gestante e tenha o consentimento dela para praticar nela o aborto. Mas podem ser 2, podem ser 3. Então é um crime unissubjetivo, também chamado de crime de concurso eventual. O 126 também é um crime de forma livre. Não existe uma forma prescrita em lei para praticar esse aborto. Então ele é de forma livre, é não transeunte, tem que ter o laudo pericial. Nós temos um crime em regra comissivo, exige uma ação do sujeito ativo para chegar ao resultado lesivo. São crimes plurissubsistentes. O que quer dizer?
eles são fracionados no iter criminis e admitem a prática de vários atos para chegar à consumação. E quando a gente quer o resultado, mas não chega a esse resultado, responde por tentativa, tá? Então, são crimes que admitem o fracionamento das condutas no iter criminis, que é o caminho a ser percorrido pelo crime. Beleza, pessoal? E ainda, nós temos no artigo 127 a forma qualificada do aborto. O que diz o 127? Nos dois artigos anteriores, ou seja, 125 e 126, se dos atos empregados sobrevém lesão corporal de natureza grave à gestante, a pena do agente é aumentada em 1/3. O que quer dizer? Se no 125, que é o aborto sem o consentimento da gestante, ela fica gravemente ferida, a pena do agente passa a ser reclusão de 3 a 10 anos mais 1/3, tá? E no 126, 1 a 4 anos mais 1/3, o que quer dizer que ele perde a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não é mais 1 ano, é 1 mais 1/3. E aí vem a pergunta, Anderson, por que essa circunstância que agrava a pena não se aplica ao 124? Porque o 124, gente, é o crime praticado pela própria gestante. Observe que não é punida no direito à autolesão. Então, se ela pratica aborto nela mesma e ela mesma fica gravemente ferida, ela não pode ser punida por isso, tá? A pena dela não vai ser aumentada por uma lesão causada nela mesma. Então, o 124 está fora desta circunstância que agrava a pena prevista lá no artigo 127. E nós temos outra qualificadora trazida pelo artigo 127. As penas serão dobradas se em decorrência dos atos praticados sobrevém a morte da gestante. Então, lá no 125, se alguém pratica o aborto sem o consentimento da gestante e também mata a gestante, o que era 3 a 10 vai virar 6 a 20 anos, tá? Então, a pena é dobrada. E no 126, que é o aborto com consentimento da gestante, o que era 1 a 4 vai virar 2 a 8. Então, aí que o agente perde mesmo a suspensão condicional do processo. Beleza? Quando a gente vem para o artigo 128, nós temos não se pune o médico. Nós temos causas que excluem o crime. O inciso 1 diz, quando se pratica o aborto na gestante e não há outro meio de salvar a sua vida. Nós temos aí o chamado aborto necessário, também conhecido por aborto terapêutico. Esse é o verdadeiro estado de necessidade. A gestante chegou no hospital e a única forma de salvar a sua vida é matando o feto. Observe que aqui o médico age em estado de necessidade. Ele vai salvar a vida de um terceiro de um perigo que ele não deu causa e nem de outra forma poderia evitar. Nesse caso, o médico não precisa do consentimento da gestante. O consentimento dela é dispensável, tá? Por isso que recebe-se o nome de aborto necessário. Ele vai fazer como uma excludente de ilicitude para salvar a vida da mulher. Ah, mas por que salva a vida da mulher e não salva a do feto? Gente, primeiro porque o feto tem expectativa de direito. Ele pode nascer morto. Aquela mulher tem direito à vida adquirido, ela está viva. E a probabilidade do feto nascer com a mãe morta, nascer vivo com a mãe morta e sobreviver é muito pequena. Então, nesse sentido, o legislador entende que o médico deve agir em estado de necessidade. Se salvar a vida da mãe é a solução mais viável e ainda que para isso precise sacrificar a vida do feto, o médico deve fazer. Ok? O inciso 2, ele traz o chamado aborto humanitário, também conhecido como aborto sentimental. O que seria isso? É o aborto causado na gestante quando a gestante é vítima de estupro e aquela gravidez resulta dessa conduta criminosa. Então, a mulher foi estuprada e acabou engravidando. Ela pode decidir pelo aborto. Nesse caso, o consentimento dela é indispensável. Se o médico pratica o aborto sem o consentimento da gestante, ele cai nas penas do artigo 125, ok? Então, ele responde por aborto sem o consentimento da gestante. Então, quando eu falo do 128, eu tenho o aborto decorrente da gravidez que foi causada por um estupro. E quando a gestante é menor, o consentimento é do seu representante legal.
Então, seu pai ou a sua mãe podem consentir por ela, considerando, no caso, que o consentimento dela não é válido para o direito penal, ok? Então, observem que aqui o consentimento é conditio sine qua non. O consentimento é indispensável para o fato. E, neste caso, não interessa se o bebê está bem, se o bebê não está, se o bebê é anencéfalo, se ele não é. Não entra-se nessa discussão. Aqui, a autorização do aborto se dá por conta da violência sexual que a vítima sofreu e acabou engravidando. Joia? Essas são as duas causas que afastam o crime previstas no artigo 128. Contudo, existe uma terceira, que é o aborto de anencéfalo. Ela não está no Código Penal, mas ela é uma causa supralegal que torna a conduta atípica. Em 2012, o STF julgou a ADPF número 54 e entendeu que o aborto de anencéfalo não é aborto. O que acontece? A morte para o direito é reconhecida quando há definitiva cessação das atividades cerebrais. E o anencéfalo ele não tem essas atividades. O tronco cerebral dele não fecha, o encéfalo dele não é formado. A caixa craniana dele pode até existir, mas não há atividade cerebral naquela situação. Então entende-se que a vida não é viável, porque ele vai nascer, pode até respirar, mas por pouquíssimo tempo o cérebro vai falhar, porque o cérebro não tem força para ter atividades. O cérebro não tem força para poder regular o corpo. Então, a vida ali não seria uma vida viável. Nesse sentido, o aborto de anencéfalo não seria considerado crime. Por quê? Porque a vida é ceifada quando há perda das atividades cerebrais. Como o anencéfalo não terá atividades cerebrais, entende-se que sequer isso é considerado crime. Então, a gestante, quando ela descobre no curso da gestação que ela está grávida de um anencéfalo, ela pode tomar a decisão de tirar ou não. A lei não obriga essa mulher a praticar o aborto. Concede-se a ela o direito de decidir sobre levar a gestação adiante ou não. Considerando que obrigá-la, a gerir e levar adiante aquela gravidez para poder, no final, simplesmente enterrar um ser que ela se apegou, que ela teve amor, que ela criou sonhos e expectativas, é equiparar isso à pena de tortura. Seria extremamente grave obrigar essa mulher a carregar em seu ventre por 9 meses, a se alimentar de forma adequada, porque a barriga cresce, ela vai ter que comprar roupas de grávida, ela vai ter que conviver socialmente, como uma mulher grávida, mas ao final ela não vai dar à luz. Ela não vai levar o seu filho para casa nos braços. Na verdade, ela vai ter que enterrar aquela criança. Então, em decorrência dessa circunstância, foi permitida, como causa supralegal, a possibilidade da mulher abortar. E aí nós temos o aborto de anencéfalo, que torna a conduta atípica, sendo uma causa supralegal. ADPF 54 de 2012. Beleza, pessoal? Então, nesse sentido, nós temos aí uma possibilidade também da mulher decidir sobre interromper ou não a sua gestação. Ok? Então, feitas as considerações finais a respeito do crime de aborto, observe que nós temos essas determinadas espécies e é muito discutível a respeito da questão do aborto eugênico. A mulher que tem uma criança com uma patologia muito grave, com uma deficiência congênita muito grave, ela pode decidir sobre a morte do feto, como, por exemplo, a microcefalia? Não. A resposta é não. A eugenia seria uma forma de limpar a raça, trazer uma raça pura, sem deficiências, sem patologias, sem nenhum tipo de anomalia. E o direito não permite isso, tá? Então, mesmo que aquela criança tenha má formação congênita, mesmo que ela vá nascer sem um braço, sem uma perna, que ela vá nascer cega, e essa mãe já tem acesso a essa informação na gestação, ela não pode decidir por abortar aquele bebê. Nesse caso, é proibido pelo direito penal, tá? O aborto eugênico não é permitido, diferente do aborto de anencéfalo, que não é visto como aborto para fins penais. Joia? Então, com base nessa nossa aula, vamos dar uma olhada no nosso quiz para ver as perguntas que nós temos. Vamos lá. Uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio.
após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado o aborto. A partir dessa situação hipotética, marque a alternativa correta. A configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja criança. Falso. A gente viu que o estado puerperal é uma elementar do crime e tem que ser apurado por laudo pericial. B. Um terceiro não pode responder por crime de infanticídio, sendo ele de mão própria e não admitindo coautoria. Falso. Um terceiro pode, desde que ele tenha conhecimento das elementares do crime. E ele não é de mão própria, é um crime próprio e admite sim coautoria. C. Se a mãe, influenciada pelo estado puerperal, age em aberratio ictus e mata o filho de um terceiro acreditando ser o seu, responderá por infanticídio. Perfeito. É a literalidade do que dispõe o artigo 73, aliado ao 20 parágrafo 3º do Código Penal. Então, esta é a situação correta. Letra D. Mesmo que um terceiro não saiba que a mulher esteja influenciada pelo estado puerperal, mas a ajude a matar o próprio filho, responderá por infanticídio, por ser um crime próprio. Falso. Para que esse terceiro responda por infanticídio, ele tem que saber que a mulher está influenciada pelo estado puerperal. Então, a resposta correta do nosso quiz com base na nossa aula de hoje é a letra C. Vamos para a próxima pergunta. Uma mulher engravida numa relação extraconjugal, escondendo a gestação do marido e dos filhos havidos dentro do casamento. Nascida com vida a criança, a mãe a abandona próxima a um colégio de madrugada, objetivando não ser descoberta em sua traição. A criança acaba morrendo em decorrência da friagem que pegou à noite. Nesse sentido, pode-se afirmar que essa mulher responderá A. Por infanticídio. Falso. Observe que o problema em momento algum disse que a mulher tinha intenção de que a criança morresse. O objetivo dela era abandonar a criança para ocultar a traição da família. Então, nesse caso, não há que se falar infanticídio. Até porque o infanticídio, a mulher tem que estar influenciada pelo estado puerperal e matar a criança durante ou logo após o parto. Então, não guarda nenhuma pertinência com o nosso problema. Letra B. Abandono de recém-nascido com resultado morte. Perfeito. Nós temos o artigo 134 do Código Penal, que traz o crime de abandono de recém-nascido. E nós temos a qualificadora, quando o recém-nascido morre. Quando que a gente tem o crime de abandono de recém-nascido? Quando a criança é abandonada e o autor faz isso para ocultar a desonra própria. Então, a mãe, ao esconder a criança, abandonar a criança para ocultar a traição, que é a sua desonra própria, responde pelo 134, que é o abandono de recém-nascido. Havendo a morte da criança, que ela não desejava e nem assumiu o risco, nós temos a questão aí do pré-ter-dolo. Então, a letra B é a correta, abandono de recém-nascido com resultado morte. A letra C, ela está errada por quê? Porque o abandono de incapaz, que é o crime previsto no artigo 133 do Código Penal, exige que o autor tenha dever de guarda, vigilância, autoridade ou cuidado com o incapaz. E, ao não observar esse cuidado, abandona o incapaz a riscos que ele não tem como se defender. Então, aqui, por exemplo, se a mãe vai para uma balada à noite e larga a criança pequena em casa, e essa criança pode ligar o fogão e colocar fogo na casa e morrer queimada, aí sim seria abandono de incapaz com resultado morte, mas não é o caso do problema. E D, homicídio. Não, ela não quis matar a criança, ela não praticou um ato voltado para matar a criança. Ela, na verdade, abandonou a criança próxima a um colégio para ocultar sua desonra própria. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos essas peculiaridades entre esses crimes. Observe que nem sempre a morte vai levar o sujeito para o tribunal do júri. O abandono de recém-nascido com resultado morte e o abandono de incapaz com resultado morte, eles não são crimes de competência do júri, apesar do resultado morte. Eles são crimes de competência da vara criminal. Ok? Vamos para a terceira pergunta. É crime de mão própria? Letra A, o autoaborto. Perfeito, nós falamos sobre isso há pouco. O autoaborto é crime de mão própria nos termos do artigo 124, porque a gestante que pratica aborto em si mesma ou que consiste para que um terceiro lhe provoque, consente para que um terceiro lhe provoque, responde pelo 124.
E o terceiro que pratica o aborto nela não vai responder pelo 124, e sim pelo 126. Então, a letra A traz a resposta correta, o autoaborto. Letra B, o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Não, esse crime admite coautoria. Duas pessoas podem, em coautoria, com o consentimento da gestante, praticar aborto nela mesma. Então, não há que se falar na letra B como correta. Letra C, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Aqui também temos uma informação equivocada, porque, nesse caso, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. E o infanticídio? A gente viu que o infanticídio, na verdade, ele é um crime próprio, não de mão própria. Ele admite coautoria, inclusive um terceiro, ao saber dos 3 elementos que compõem o crime, passa a responder como coautor juntamente com a gestante. Então, pessoal, essas são as peculiaridades do crime de infanticídio e do crime de aborto. Lembrando que eles admitem a forma tentada, diferente do artigo 122 que não admite, qualquer um deles admite a tentativa, assim como admite arrependimento eficaz e desistência voluntária. As teorias lá da Ponte de Ouro e de Ponte de Prata que nós falamos há pouco, lá no início das nossas aulas, ok? Quando a gente fala em crimes dolosos contra a vida, lembrando que aqui a gente exauriu esses crimes, nós temos a competência do Tribunal do Júri para julgá-los. E o júri ele tem um procedimento um pouco diferenciado. O júri ele é regido pelo que a gente chama de rito bifásico, também chamado de rito escalonado. O que isso quer dizer? O júri começa na primeira fase com o juízo de acusação, que é o juízo de admissibilidade da acusação, onde se coletam provas, materialidade e indícios mínimos de autoria para poder pronunciar o réu para ser julgado pelo tribunal do júri. Então, observem que aqui eu tenho a primeira fase, que quem coleta essa prova é o juiz de direito, e a segunda fase, que quem julga o crime é o tribunal do júri. Muita gente acha que o tribunal do júri já começa com o plenário, com o conselho de sentença, com todo aquele aparato estatal para que seja julgado o crime doloso contra a vida. E não tem consciência de que antes de chegar lá no júri, houve uma primeira fase de produção de prova, de instrução, de oitiva das testemunhas, de interrogatório do réu, de análise de laudos, e que inclusive o juiz nessa primeira fase pode absolver o réu sumariamente. Pode ser que o juiz de direito entenda que o réu já tenha agido em excludente de ilicitude, por exemplo, e sequer pronuncia o acusado. Então ele já acaba com o júri aqui, nessa primeira fase. Então aqui há todo um procedimento que envolve o rito do júri que nós iremos falar no próximo bloco. Como é que funciona a audiência? Quem é ouvido primeiro? Quais os pedidos que as partes podem ou não fazer? E quais os recursos cabíveis para atacar cada decisão do juiz da primeira fase no tribunal do júri? E quando o réu vai a júri, quando condenado ou absolvido, existe algum recurso para atacar essa decisão do júri? Qual a previsão desse recurso? O que pode ser trabalhado nesse recurso? Todos esses pontos a gente vai trabalhar no nosso último bloco, considerando que são temáticas importantíssimas, muito cobrados na OAB, muito cobrados em concursos públicos, muito importantes no cotidiano do profissional da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria Pública e de outras profissões que envolvem a área. Então, pessoal, a gente vai desmistificar cada passo a passo desse primeiro procedimento do júri, do segundo procedimento do júri, focando na questão recursal. O procedimento e as peculiaridades no primeiro momento e a questão recursal no segundo momento. Qual o recurso cabível? O que pode o tribunal fazer diante daquele recurso? Se o tribunal pode ou não mudar a decisão do júri, considerando que há o princípio da soberania que a gente conversou lá no início das nossas aulas. Se o juiz manda o réu para o júri, o que eu posso fazer? E se o juiz não manda o réu para o júri, eu posso fazer alguma coisa, sendo familiar da vítima, ou sendo um parente da vítima naquela situação? Como é que ficamos diante de tudo isso? Nós iremos trabalhar todas essas circunstâncias envolvendo cada um desses crimes que a gente estudou até o momento. O homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Todos na forma tentada ou consumada,
Lembrando que desses, o único que não admite tentativa é o 122. E além desses, vão para o tribunal do júri também os crimes que são conexos. Quando há conexão de delitos, o júri também se torna responsável por julgar esses demais crimes. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.